Boa noite, bem-vindos a mais uma Tribuna Soberana, esta em dia de São Sebastião, um padroeiro da Venda Nova. Dr. Paulo Matos, boa noite. Que nota inicial nos traz? Boa noite, Jorge. Boa noite, Gil, e às pessoas que acompanham este programa. Começava com uma nota inicial de congratulação com três instituições que tiveram eleições no Conselho de Águeda, IPSS. O Jardim Social de Travassou, que aproveito para desejar votos de bom mandato ao José Carlos Santos e à sua nova equipa. Ao Dr. Castro Madeira na Misericórdia, que também tem uma árdua tarefa à sua frente e de continuidade com o trabalho anterior do Sr. Mota. Depois o Sr. Portilho na Casa do Povo de Valongo do Voga, que também tomará posse no próximo sábado. A sociedade está viva, civil, as IPSS também, mas, como aqui temos dito já em vários programas, é preciso que o Governo esteja atento a estas e outras IPSS que são extensões do Estado na realização de tarefas que o Estado não consegue fazer tão bem. E, portanto, devem ser acarinhadas, devem ser apoiadas e não ostracizadas. E vários responsáveis têm feito esses apelos e eu deixava aqui este apelo também. Por outro lado, queria salientar o facto da primeira-ministra neozelandesa ter renunciado ao mandato, Jacinta Ardern, que é um exemplo para o mundo. Vamos lá ver, nós normalmente estamos habituados a que os políticos peçam demissão porque cometeram irregularidades no exercício e nós em Portugal estamos agora com muita notícia sobre essas matérias, habituados que os políticos renunciam aos mandatos porque têm problemas com a justiça ou porque cometeram irregularidades no exercício das funções. Não estamos habituados a este tipo de cultura em que, quando os políticos chegam à conclusão, e nomeadamente uma mulher que já não tem aquela energia necessária para exercer as funções, renunciam ao cargo. Nós cá não, os políticos ficam agarrados como lapas aos lugares e só saem mesmo empurrados. E, portanto, há aqui uma diferença de culturas que eu aproveitava esta nota inicial. Provavelmente iremos falar dos casos portugueses e já dava aqui o mote para o nosso programa e, portanto, culturas distintas, mas eu prefiro esta. Dr. Gil Ardais, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Paulo, e boa noite a todos aqueles que nos veem e ouvem. Pois eu associo-me ao Paulo Matos nos votos, portanto, de bons mandatos para os dois novos líderes de duas IPSS e para a continuação de um, e para desejar que façam um bom trabalho. E pegando na nota do Paulo, aquilo que não se nota muito, não há muitos casos como o da Primeira-Ministra. Eu, pessoalmente, não conheço nenhum mais de casos como a da Primeira-Ministra neozelandesa, que diz que quer ir para a família, quer ir trabalhar e fazer outras coisas. Porque, efetivamente, os cargos políticos, e temos de dizer que as notícias que chegam do desempenho da Primeira-Ministra é que foi um desempenho de um nível elevadíssimo. E isto obriga a uma dedicação muito grande ao lugar e com perda de muitas outras coisas da vida. Aquilo que acontece é que ela colocou outros valores acima, que quer ir ter mais tempo ao marido que não tinha e para a filha que é recém-nascida. Aliás, nasceu durante o mandato dela. Mas eu penso que tem de ser valorizadas as pessoas que exercem os cargos políticos, porque não é só aproveitamento e não é só aqueles escândalos que aparecem por aí. Há muita dedicação de pessoas que exercem cargos políticos e de alguns que exercem funções públicas. E a minha nota inicial até ia um pouco neste sentido para fazer uma crítica ao Ministério Público. E a crítica ao Ministério Público não é no que deixe de investigar ou que deixe de fazer o seu trabalho. É o clima de suspeição que lança para o país. E temos de dizer isto claramente. Porque deve investigar e profundamente. Colocar cá fora que está
a investigar é lançar um manto de suspeição sobre toda uma sociedade e sobre pessoas que no final podem se revelar que não tinham nada a ver e que aquilo foi um mau processo. Lembremos-nos que o Ministério Público investiga uma carta anónima. E, por exemplo, no caso agora, não sei quem é que fez aquela denúncia do Medina, mas é capaz de ser uma carta anónima que diz: sim senhora, fez isto e ele queria estas coisas. E isto vem para a praça pública. E isto é muito mau. E eu sei isto por experiência própria. Houve uma carta anónima que foi mandada para o Ministério Público e andou 5 anos a ser, entre aspas, investigada. Porque aquilo que fizeram foi pegar na carta anónima e transcrevê-la para uma acusação, sem fazer qualquer investigação. E sempre que o processo mexia, e mexia de vez em quando, quase sempre em altura de eleições, porque eu era um autarca eleito e concorria a eleições, e isto apanhou-me 2 mandatos, sempre que mexia um mandato, havia eleições, o processo mexia um bocadinho. E a minha oposição sabia primeiro que eu que o processo ia mexer. E isto é mau. Isto não deve acontecer. Deve haver sigilo e responsabilidade. Eu confrontei, depois de ter o processo acabado e sido arquivado porque não havia nada, e fui frito na praça pública, acho que tive uma capa, inclusivamente, da soberania, a dizer que está a ser investigado, etc., e tudo isso. Okay? Depois do processo ter sido arquivado, confrontei a Procuradora-Geral da República no final do processo, e disse-lhe este caso, confrontei-a com isto, e aquela que me disse: mas fez-se justiça? Justiça efetivamente fez. Mas eu, durante 5 anos, andei a ser frito na praça pública. Olha, este tem aí um processo onde ele já fez alguma marosca. E é este clima de suspeição que eu acho que não podemos ter. Investigação, sim. E não devemos ter espetáculo também, não é? Por todas as razões que possamos ter, aquilo que possa haver e que possa ser culpado, há presunção da inocência, pelo menos é isso que está, e daquilo que eu conheço das leis, que está não sei se é na Constituição, mas Paulo saberá, pronto, que é a presunção da inocência. E, como por exemplo fizeram a um ex-primeiro-ministro ir buscá-lo ao manga do avião quando ele estava a entrar em Portugal, com perigo de fuga, bem, se ele estivesse a ausentar-se do país, eu compreendia. Agora, a chegar a Portugal, tenho dificuldade. E tenho dificuldade também que as câmaras estivessem lá. Isto é um mau serviço que estão a fazer ao país. Somos todos corruptos. E já agora, quem analisa os comportamentos do Ministério Público? É um órgão sem supervisão? A supervisão é própria? É que estas coisas são problemas que temos. Isto do segredo de justiça é terrível. A violação, não é o segredo de justiça, é a violação do segredo de justiça. Estamos a lançar um anátema sobre toda uma população que, quem pensar bem, exercer cargos públicos, quem tiver uma carreira minimamente decente, não se mete nisto. Porque antes de concluir qualquer coisa, antes de ser acusado, seja do que for, é condenado na praça pública. E as pessoas devem merecer todas, ou têm o direito, ao bom nome. E isto não está a ser acautelado devidamente pelo Ministério Público. Aqui há uns anos o país ficava... introduzia já ainda queria falar sobre isto, que é um tema importante. O Gil lançou. Mas dizia que aqui há uns anos o país ficava uma semana em suspenso à espera que o Independente, à altura liderado por Paulo Portas e Miguel Esteves Cardoso, agora está à espera do Correio da Manhã, chegasse às bancas para tomar contacto com o último escândalo em Portugal. Estamos a atravessar um momento idêntico com os sucessivos casos que envolvem ministros, secretários de Estado, presidentes de Câmara, etc. Mas este é um debate muito antigo. Saber quem controla o Ministério Público como magistratura independente. Vamos lá ver, a independência é no exercício da função. Não quer dizer que o Ministério Público não seja escrutinável, porque tem que ser escrutinado. Numa democracia, no Estado de Direito, é assim. E as suas relações promíscuas com a comunicação social, porque muitas vezes é preciso mostrar trabalho e o Ministério Público passa notícias à comunicação. A comunicação também vai procurar as notícias e, portanto, há aqui uma promiscuidade antiga
o problema do direito do dever de informar e o direito à informação, muitas vezes a primar sobre a presunção de inocência. Basta, de facto, saírem essas primeiras páginas de que alguém está a ser investigado para que a pessoa fique marcada com estigma para sempre. E, portanto, eu concordo com o Gil que vivemos um tempo demasiado judicializado em termos mediáticos, quando o processo requer recato, requer o segredo, que está previsto, né, o segredo de justiça, e ele é violado, e toda a gente sabe que é violado, e poucos processos acontecem por violação de segredo de justiça. Não obstante, em democracia, os cidadãos também têm direito a saber se os seus protagonistas políticos exercem as funções de forma desinteressada, se defendem o interesse público ou se defendem interesses privados, mas as notícias, quando saem, deviam sair com consistência e não para lançar nuvens que estigmatizam as pessoas para sempre e até com prejuízo, obviamente, da sua vida e da sua honra pessoal. Sobre ainda a primeira-ministra neozelandesa, que nós falamos como exemplo, também há quem diga que as pessoas, quando vão para a atividade política, deviam pensar se querem, antes, defender a família e ter uma vida recatada, ou se querem ir para a política. E, portanto, deviam ter pensado antes de ir para lá. Portanto, também há essa leitura, não é? Agora, as coisas são como são. O que é preciso é honestidade. E eu penso que alguém que renuncia ao cargo porque com honestidade reconhece que não tem a mesma energia que tinha quando foi para o cargo, é de enaltecer. Portanto, é um comportamento ético exemplar, do meu ponto de vista, mas naturalmente que eu falo por mim, não gosto de falar de mim nestas coisas, mas eu também abdiquei muitas vezes de funções públicas porque privilegiei a família e alguma serenidade, porque eu sei como é que isto funciona e, portanto, mas não obstante, também sou criticado por isso. Muitas vezes as pessoas dizem, então, mas vocês nos vossos programas falam muito, mas eu quero é vê-lo no terreno, a fazer coisas e tal. Vamos lá ver. Há uma coisa que as pessoas também têm que perceber. A política não é um emprego. Portanto, não é um trabalho que se faça. Eu não sou defensor da política profissional. Isto é, infelizmente é o que temos hoje, muita gente que não tem experiência de vida e que está à frente de funções por hierarquia partidária e por escolhas partidárias e o mérito muitas vezes, ou na maior parte dos casos, há exceções, obviamente, fica em segundo plano. E, portanto, as pessoas têm que pensar muito bem se querem fazer política ou se querem fazer política e sujeitar-se a este tipo de sistema que enfim, coloca em primeiras páginas tudo o que mexe e, sobretudo, no sentido negativo, porque quando é no sentido... A suspeição. O problema é esse. A suspeição permanente, quando as coisas positivas nem sempre são enaltecidas como devem ser com os mesmos protagonistas. E, portanto, é como noticiar uma condenação, mas uma absolvição vem lá numa página interior e que ninguém vê. Portanto, os jornais também têm alguma responsabilidade. Todos temos, porque estamos no domínio do exercício de funções de órgãos de soberania, como são os tribunais, mas é um debate antigo há sistemas onde o Ministério Público é nomeado pelo Poder Executivo. Quer dizer, são sistemas diferentes. Aqui o Ministério Público é completamente independente e, portanto, anda um bocadinho, digamos, à rédea solta. Paulo, mas esta coisa do segredo de justiça, sim. O Ministério Público só não controla porque não querem. Ponto. Sim, eu também acho que sim. E é deliberado. Eu não me acredito que o sistema informático do Ministério da Justiça não tenha um controle dos acessos. Quem é que vai ver os processos? Sim, eu penso que isso Eu trabalhei em duas instituições, trabalhei em mais, mas no Instituto de Emprego e Formação Profissional, sempre que ia ao sistema, ficava lá registado, entrou no sistema, a tal hora fez isto, aquilo e o outro. Na Câmara também tinha o mesmo registro. Portanto, o Ministério Público, se não tem isto, se não controla, é porque não quer. E isto é mau.
Isto é mau. O Ministério Público está a contribuir fortemente para a onda de populismo que está a graçar em Portugal e que graça um pouco por todo o lado, porque isto fomenta o populismo. São todos a mesma coisa, depois só alguns que ainda cavalgam isto para retirar poder. E depois parece que há agendas escondidas neste sentido. Saem notícias sobre determinados protagonistas pertencentes a determinada área política e depois na semana seguinte ou nas semanas seguintes tem que sair relativamente a outros para compensar. Quer dizer, faz-me lembrar a arbitragem, quando não se marca a falta e depois marca-se a seguir. Exato. A equipa adversária para compensar. Políticas e outras coisas, uma que já abordámos aqui assim superficialmente, que tem a ver com as sociedades secretas portuguesas. Não é? Também. E que pessoas quisessem cargos, e eu, nessas coisas das sociedades, eu sou absolutamente Tudo que é secreto contra. é estranho. Tudo que é secreto, para mim, é complicado. E por isso, a declaração de interesses que fazem os políticos, deviam dizer lá, se fazem parte de organizações secretas. Okay? Exatamente, Não, eu também acho que sim. O SIS até admite que sim, é uma organização secreta, mas é do Estado, é um serviço do Estado, em princípio, não é? Bem utilizada, mas as outras sociedades secretas, eu não sei quais são os fins e quais são os objetivos por que lutam e, portanto, tenho alguma urticária com essas situações. Bom, estes problemas que surgem na sociedade civil surgem num tempo em que se está a cumprir o primeiro ano desta legislatura. Portanto, foi há um ano que tivemos as últimas eleições que conferiram maioria absoluta ao Partido Socialista. Com os problemas que têm surgido no seio do Executivo, este Governo tem condições para continuar a governar, Dr. Paulo Matos? E, num segundo plano, o que dizer do desempenho da deputada de Águeda, Paula Cardoso, que na semana passada foi notícia na revista Sábado por ser a 6ª parlamentar mais rica de Portugal. Gostou de ter lido esse artigo? Em relação à minha amiga Paula Cardoso, eu não faço ideia. Quer dizer, isso são notícias que circulam através dos WhatsApps. Eu recebi através de um WhatsApp que alguém viu numa revista e não faço ideia. Quer dizer, a riqueza que cada um tem, só cada um sabe, sendo que os políticos declaram os seus rendimentos e, portanto, quem quiser que eu gostaria que a Paula Cardoso estivesse em primeiro lugar da lista, já agora. Eu penso que ela não é uma deputada rica, mas é uma rica deputada. E, portanto, acho que ela tem exercido bem a sua função. Tem estado em lugares de destaque até em termos partidários no grupo parlamentar e, portanto, é sempre muito importante temos tido a sorte de ter sempre uma deputada, já há muito tempo não temos um deputado, portanto, temos tido deputadas e bem, que não representam Águeda porque são deputados da nação, mas é sempre muito importante, desde que se portem bem. Porque hoje em dia, como temos visto, há muitos que não se portam bem. Portanto, por aí estou com a Paula Cardoso. Por outro lado, em relação ao Governo, enfim, é um pouco estranho o que estamos a viver, uma vez que se trata de um Governo com maioria absoluta. As maiorias absolutas, enfim, nunca deram um bom resultado, a não ser em períodos de desenvolvimento que tivemos no passado, em que era preciso fazer uma reforma importante no país, e eu penso que no tempo das maiorias absolutas do professor Cavaco Silva fez esse upgrade no país. Depois das maiorias absolutas tivemos o José Sócrates, que também fez coisas positivas, mas depois, enfim, por comportamentos menos dignos do Primeiro-Ministro, ou ex-Primeiro-Ministro, as coisas descambaram. E estamos com o António Costa já há 7 anos, não é? Um Primeiro-Ministro que já esteve no Governo muitos anos. Aliás, o António Costa é dos políticos mais profissionais que temos, está a bater recordes. E é um político profissional. É um bom político, não quer dizer que seja um bom governante. Pronto.
O Presidente da República deu-lhe um ano. Portanto, nós estamos a viver com um governo de maioria absoluta. É um ano. Não foi noticiado que deu um ano. Essa não ouvi o Marcelo dizer. Pronto, eu li. Eu não acompanho. Pois, exato. Nós falamos porque lemos. Exato, exato. Um ano, porque é um ano decisivo, este ano em curso, por causa do PRR e por causa de reformas que é preciso fazer no país. Mas eu penso que... Vamos lá ver, os governos dependem essencialmente das políticas e de pessoas capazes para as implementar. Não tem tido sorte o António Costa. Eu penso que se ele pudesse riscar a constituição deste governo e formar desde já um novo, ele agradeceria, porque os casos sucedem-se. Eu também não sou favorável, e na linha do que estivemos a falar de início, não sou favorável a que a governação dos países, das autarquias em geral, estejam sempre dominadas por notícias sobre o desempenho dos protagonistas. É preciso discutir as políticas, e as políticas é que importam para saber se o país se reforma ou não, se as pessoas têm melhores salários ou não. Os professores estão numa luta justa. Penso que nos últimos anos é das lutas mais justas a que eu tenho assistido, e é um sinal importante para que o Governo tenha em conta, porque a seguir aos professores podem-se seguir outros servidores públicos. Estamos a falar da escola pública. As coisas não estão bem na saúde, como sabemos. Ainda hoje lia no jornal que em 2020 foi nomeada uma comissão para a reforma da saúde que produziu documentos, e agora ninguém quer ligar aos documentos que foram produzidos. E, entretanto, nomeou-se um CEO para a saúde. Quer dizer, andamos nisto. E a oposição, em vez de apresentar propostas concretas para estas classes profissionais, por exemplo, não quer dizer que os líderes da oposição tenham que aparecer nas manifestações, porque isso cheira a aproveitamento político. Mas o que é importante é que a oposição acompanhe os eventos sociais e os fenómenos sociais e a agitação e proponha ao país alternativas. Isso não tem acontecido, tem-se falado muito dos casos, do Correio da Manhã e não só. Também é verdade que o Governo está nesta situação instável, não por não ter maioria, porque tem no Parlamento e pode implementar muitas medidas, mas porque isto cria instabilidade. Portanto, estas situações de ministros que têm que renunciar aos cargos, de algumas notícias relativamente a alguns protagonistas, mesmo deputados da maioria, como por exemplo a Jamila Madeira, que ao mesmo tempo que é deputada esteve a receber de uma instituição para a qual trabalhava, a REN. Enfim, quer dizer, eu se fosse para deputado tinha que me contentar com o ordenado de deputado. Quer dizer, as pessoas não prevê a acumulação de funções. Sim, mas se prevê mal, Gil. Eu nessa também, matéria sou a favor da exclusividade. Está bem. Eu pessoalmente não sou, mas isso... Porque, senão, nós só temos aqueles que podem abdicar da sua profissão. Tu não podes ter um cirurgião, por exemplo, a ser deputado. Suspendem as funções enquanto estão deputados. Depois voltam à função. Há funções que não. Um cirurgião, por exemplo, não pode parar 4 anos de fazer cirurgia, só se abandonar a carreira. Porque senão perde competências. Não é? Por causa disso, é que alguns deputados, até da oposição, não estou a falar do Partido Socialista, vão para deputados. E depois, como andam a fazer lobby, porque o caso da Jamila Madeira é lobby, fez lobby, enfim, nas instituições europeias a favor da REN, segundo eu leio nos jornais. Mas há deputados que vão para o exercício da função e depois vão para cargos de Assembleias Gerais de empresas. Porque as empresas não é por acaso que os contratam para presidentes das Assembleias Gerais. É para terem ali um ponta de lança no Parlamento que lhes possa fazer determinados fretes, entre aspas, e que um deputado não pode fazer. Porque é a noção de interesse público. Eu acho que a noção de interesse público, de serviço público, está pelas ruas da amargura em Portugal. E é isto que tem que ser reformado. Porque mesmo a prestação dos serviços públicos não tem sido
os cidadãos não estão muito satisfeitos. E porquê? Porque as classes que prestam serviço público não são bem pagas, ou estão mal pagas. Um professor não pode ganhar, início de carreira, 1.400 euros. Quer dizer, a luta deles já dura há muitos anos. Isto não tem a ver com o Partido Socialista, tem a ver com vários governos que nunca resolveram o problema dos professores, como nunca resolveram o problema dos enfermeiros, como nunca resolveram o problema dos médicos que deixam o Serviço Nacional de Saúde para ir para o privado. E, portanto, a própria governação não pode andar sempre a dizer que ou a diabolizar o privado, quando no público as pessoas não são premiadas pelo seu mérito e são mal pagas. Portanto, há uma reforma da administração pública que é falada há tantos anos em Portugal e nunca foi feita. A reforma da justiça. Eu estou farto de ouvir falar em pactos para a justiça. Quer dizer, este ano, mais uma vez, início do ano judicial. O ano judicial começa em setembro, mas é inaugurado em janeiro, e o Presidente da República, este e outros, já fazem o mesmo discurso há vários anos, desde o Jorge Sampaio, quer dizer, e pactos para a justiça são falados todos os dias e ninguém vê a reforma da justiça. Porquê? Os funcionários judiciais são mal pagos e mal preparados. Há agora alguns concursos a abrir para oficiais de justiça, e ainda bem, porque é preciso reformar. Reformar não é no sentido de mandar para a reforma, mas alguns também precisam de ir. Nos tribunais há trabalhadores que já atingiram a idade de ir para casa e dar lugar a novos, com novas habilitações para a era digital. E, portanto, há muita coisa para fazer, e estas coisas é que têm que ser discutidas também pelas oposições, porque só assim se combate um governo, a menos que se espere que o governo caia pela próxima notícia do Correio da Manhã. Quer dizer, portanto, o debate está reduzido a isto, e eu acho que é muito pouco, mas acho que ainda estamos a tempo. E o que é que eu defendo? Defendo que os governos cumpram os mandatos. Eu acho que o país não tem nada a ganhar, e ainda por menos este ano, que é preciso executar a sério o PRR, e eu não ouço falar de índices de execução do PRR, o que eu ouço falar é de aumento da pobreza, aumento do endividamento, por força das crises, já sabemos isso tudo, por força da inflação, por força da guerra da Ucrânia, mas nós estamos em circuito fechado e o país não cresce, é ultrapassado pelos países de leste, alguns que recém-aderentes à União Europeia, e nós não saímos do mesmo sítio. Quer dizer, este é que é o drama do país, não sai do mesmo sítio. E portanto, preocupa-me de facto. Dr. Gil, o que é que vai acontecer a este governo num dia em que foi publicada uma sondagem que revela que 63% dizem que o PSD também não está preparado para governar? Eu só voltava à Paula Cardoso, não pela riqueza, porque já disse que gostava que fosse a primeira. Não tenho nada absolutamente contra. Só aquilo que eu tenho a dizer é que estas listagens e esta declaração de património não foi feito, não o meu entender, para o fim que está a ser utilizado, que é o fim do mexerico e da comparação. Sim. O Tribunal Constitucional não devia permitir a sua consulta? A consulta, sim. Isto que a comunicação social está a fazer é que não era cogitável, penso eu, por aqueles que fizeram, portanto, a lei. Porque isto é para assegurar o funcionamento da democracia e para que não haja enriquecimentos súbitos. Eu não sei se aqui assim, e penso que falha. Isto não interessa. A declaração de rendimentos, ou não interessará muito, a declaração de rendimentos no início. Essa interessa. Interessa ter. Claro. Interessa passar 3 anos ou 5 anos. Sim. Saber se houve ali acrescentos súbitos e de onde é que eles vieram. Certo? Este fediver que temos aqui, das notícias deste ou daquele, que este é mais rico que o outro, que não sei quantos,
isto não estava na cogitação do legislador que fosse para a devassa pública. De resto, a riqueza de cada um, enfim, no exercício das funções são declarados os rendimentos, não é? E no fim também. E no fim. Pois, mas depois de 3 anos ou 4 é que temos... Essa Paula Cardoso há muitos anos, ela vai sair como entrou, quer dizer, no Parlamento, não vejo. Não. A Paula Cardoso, quer dizer, absolutamente, não precisa nada daquilo para viver. Como se nota. Não, mas, Exato. Isso até há quem diga que é bom, porque É bom. são menos permeáveis. Os deputados que têm exatamente. boa situação de vida são menos permeáveis. Exatamente. Pronto. Agora, aquilo que tem acontecido com o Governo, eu acho que existe aqui uma responsabilidade individual daqueles que são convidados. Os que são convidados sabem que vão ser escrutinados até à última casa, de tudo o que fizeram e o seu círculo familiar. Quem pensar que sai imune a qualquer coisa que possa haver, eu já nem estou a falar nas suspeições, mas naquilo que possa haver, está a pensar mal. E dá origem, portanto, a estes casos que depois desgastam o Governo e isto traz, desgastam o Governo, perturbam o seu funcionamento e nós não evoluímos, ok? Sim. Porque isto é negativo. Agora, sobre o funcionamento... O Paulo estava aqui assim a falar das reformas e do Governo e também falou de um caso de uma coisa... Comissão para a reforma. Uma comissão na área da saúde que fez. Nós somos peritos. Em comissões. Em comissões, em estudos. Andamos há 50 anos a discutir um aeroporto, mas nós temos N aeroportos por aí para discutir. Ainda há pouco tempo, e na área esta semana, vi que há um hospital em Lisboa, o Hospital Todos os Santos, ou que se chama Oriental de Lisboa, coisa assim do género, que, se for construído, traz uma economia para o país e para a região, para o país, brutal e melhores cuidados de saúde aos utentes. Mas depois o que é que acontece? Depois de ser construído, vai ser necessário fechar, acho que 100 e tal unidades, porque aquilo concentra os serviços. E depois temos os lobbies a entrar, como, por exemplo, em Coimbra, na área da saúde, que criou-se um hospital para aglomerar os cuidados de saúde e depois não houve capacidade, coragem política, e temos de dizer assim, porque isto é coragem política, para fechar os covões que não é necessário. E despejamos recursos. Por isso, nós vamos adiando muito os problemas. Já os romanos diziam que raio de povo este que nem se governa, nem se deixa governar. E nós temos, infelizmente, muito disso. E temos também, o Paulo falou aqui do caso dos professores, e nós, antes de começarmos este programa, estivemos aqui até a falar um pouco sobre a educação. Mas a educação tem de mudar. E os professores têm mudado tanto, têm adotado novos métodos de ensino para responder àquilo que... Não se sentem estimulados, é o que dizem. Não se sentem respeitados. Desculpa, mas quem obriga alguém a ter uma determinada profissão? É que temos também de colocar aqui assim. As condições... Claro. Quando me dizem que um polícia precisa de ter subsídio de risco, eu não estou a falar do que eles vendem, do que eles vencem. Um polícia não precisa ter subsídio de risco, precisa ter um vencimento de acordo com as funções que desempenha. Porque quem vai para a polícia... Exato, quem vai para a polícia já sabe quais são os riscos que pode correr. Então não tem subsídio de risco, porque à partida já sabia o que é que ia ter. Não é? Porque isto... nós gostamos muito de falar, e é sempre muito mais fácil fazer as mudanças nos outros. Quando vem à nossa porta, está tão bem connosco, porque é que havemos de mudar? E isto leva-me para aquela frase... Eu, os professores, só tenho uma questão que pensei quando vi as manifestações, é que durante o tempo da geringonça ninguém se manifestou, que é curioso. Quer dizer, Sim, claro. Mas pronto, estavam adormecidos, a maior parte. Mas não deixa de ser justíssima a luta, do meu ponto de vista. Ainda voltando aos professores. Como sabes e todos sabem, eu quis que houvesse transferência de competências para o município. E mesmo para escolher professores ou contratar? Calma. E aquilo que eu coloquei
aquilo que coloquei ao Ministério foi que estava disponível para todas as competências, exceto para os professores. Exceto para contratar, professor. Exceto para contratar. E posso dizer, eu não tenho problemas nenhuns em contratar, porque não seria eu diretamente até aqui a contratar, porque isso era um trabalho dos diretores de escola. Porque isto tem de haver um princípio de responsabilização. É dar competências ao diretor para exercer bem as suas funções. Se ele escolher um mau professor, sinto-me no direito de dizer quais foram os critérios que seguiu, porque é que o senhor fez esta opção. E tem de haver uma responsabilização. Na escola privada é assim. Exatamente. A escola pública tem outro enquadramento. Porquê é que não cria os professores? E não tem nada. Porque seria comparar uma guerra com um sindicato, e um sindicato poderoso. Porque, eu já disse isto... Agora é um novo, nasceu são todos, novo sindicato. Mas é que o Ministério da Educação tem de ser o Ministério da Educação, não tem de ser o Ministério dos Professores. Eu tive uma discussão, uma vez com uma secretária de Estado, por causa do encerramento de fechar 7º e 8º e 9º na escola na Fernando Caldeira. Eu soube disto por mensagem, estava numa reunião com a secretária de Estado e confrontei-a. Porque na transferência de competências que houve, aliás, esta transferência de competências que fazem agora é menor do que aquela, tem menos competências do que aquela que eu negociei na altura com o Governo. Porque a rede escolar era feita pelo município. E nós tínhamos um problema na escola, na Fernando Caldeira. Uma taxa elevadíssima de insucesso no 7º, 8º e 9º. E, quando a competência passou para a Câmara, propusemos ao Ministério encerramento do 7º, 8º e 9º na Fernando Caldeira. E passagem desses alunos para a Marques Castilha de Adolfo Portela. Estão a 100 metros, 100 e poucos metros, e outros a 500 metros. Não há problemas nenhuns para os alunos. Okay? E a secretária de Estado, eu disse que não me acreditava que ela não aceitasse a nossa proposta, porque ela tinha duas coisas. Ou denunciava o acordo, e então podia fazer o que queria, agora fazer aquilo sem falar com a autarquia, não podia. E ela disse, temos um problema na escola. E eu disse, é verdade, temos um problema de insucesso grave. Ela queria-me dizer outra coisa. Queria-me dizer que tinha um problema com os professores. Okay? E eu disse, não, temos um problema de insucesso grave. Temos a maior taxa de insucesso naquela escola que temos no Conselho. E é um problema que se vai avolumando ao longo dos anos. Temos cartas para o Ministério há 9 anos, na altura, a propor o encerramento daquela escola. Porque nós preocupamos com o aluno, primeiro com o aluno e depois com os outros. Muito bem. Bem, e agora, voltando, o problema do governo e destas guerras todas também, e desta evolução do país, nós não podemos dizer só para o governo fazer. Okay? O que é que nós podemos fazer? E isto leva-me para o Kennedy. Kennedy dizia, não me perguntes o que é que o teu país pode fazer. Mas eu penso que isto chegou a um ponto que os professores já não conseguem fazer nada. Porque, repara, casa às costas, ninguém sabe onde é que pode ter a família. Salários de 1.400 euros. Paulo, não é... congeladas as progressões na carreira por causa de cotas. Estão 5 muito bons, mas só podem subir 2. Quer dizer, nós temos que compreender que isto é insustentável para as famílias dos professores. Penso eu. Tu, numa empresa, numa sociedade qualquer, não tens todos muito bons. Okay? E o problema... há uma coisa que mas há 5 que só podem ascender 2. As cotas é isso. E esses 5 são todos tão bons ou há uns melhores do que os outros. E como é que são esses muito bons atribuídos? Porque há sempre injustiças. Okay? Os juízes também andam, como se costuma dizer, do maço para o cabaço. Não são logo colocados perto de casa. Os juízes, por exemplo. Mas esses ganham muito bem. Okay. Ganham mais. Ganham muito bem. Ganham mais do que, em topo de carreira, ganham mais do que o Primeiro-Ministro. O que também está mal, do meu ponto de vista. Mas os grandes números dizem-nos que há uma distribuição normal das pessoas e das funções. A excelência e os muito maus são muito poucos. Portanto, nós não podemos não temos uma carreira em que todos são muito bons ou extraordinariamente bons.
Já se experimentou tudo, Agora, avaliações, etc. agora. Greves às avaliações. Não querem a municipalização e não querem andar com a casa à escola, com a casa às costas. Então, é chuva na horta e Sol na eira e chuva no era. naval. Como é que pode ser? Como é que se concilia Mas isto? o problema é que, Gil, mas nós não podemos ostracizar a escolha de uma profissão. Eles Não. escolheram essa profissão. Desculpa. Não as escolheram por ela ser mal paga, por ela ser mal, Vamos lá ver. por não serem respeitados. Escolheram porque gostam. Mas gostam dela. Vamos lá ver. Nós temos de ter opções. A vida é sempre feita de opções. E nós temos de ter uma opção. Eu acho que nós, em Portugal, somos muito fixos. Ok? E eu até devia ser a última pessoa a falar disto, mas não estou contra. Nasci cá e continuo por cá. Claro. Mas conheço o mundo e não teria problemas de ir para outros lugares do mundo se não tivesse aqui essas oportunidades. Mas é isso que se põe. Nós, cada vez mais, nós não temos de ficar naquela terra que nós escolhemos. Sim, isso... E devemos mudar a forma como organizamos a nossa vida. Nós não precisamos comprar uma casa logo. Bem, e se comprarmos uma casa, isso aí dava pano se comprarmos para uma casa, também devemos estar disponíveis para a vender e ir comprar outra noutro local. Okay? Ter outra análise da vida e da forma como podemos. Nós temos de procurar as melhores uma coisa condições eu tenho para mim, Gil, nós podemos andar a debater a educação, ter grandes ideias sobre como é que deve ser conduzida e as políticas de educação, etc. Mas se não tivermos protagonistas, professores motivados, também não conseguimos fazer uma boa educação. Quer dizer, portanto, nós temos que interagir entre boas políticas de educação com bons professores e para isso têm que ser respeitados e terem eles ganham mal. Melhor remuneração. Os vencimentos são baixos. É que eles fazem doutoramentos, mestrados, etc. E não saem da cepa torta a maior parte deles. Aí toda a razão. Agora, o problema é mais geral. Há doutorados no país, noutras áreas, e não são professores e que não conseguem colocação. Portanto, isto tem que ser tudo revisto. As empresas têm que admitir mais doutorados. Não é? Tem de haver esforços em diferentes áreas, em diferentes sentidos. Já agora, sobre a motivação eu acho que a motivação é importantíssima das coisas. Houve aquele projeto que, enquanto Presidente da Câmara, iniciei e um diretor de um agrupamento propôs-me começamos no 9º ano. E eu disse, não começamos. Projetos dos computadores? Sim. Não começamos. Nós começamos com as turmas em que os professores, daquela turma, querem estar no projeto e os pais também. Porquê? Porque senão, e disse não, porque isto não é um projeto do Sr. Presidente da Câmara, que o Sr. Presidente da Câmara quer, e então temos de fazer o frete... Eu lembro-me na altura que foi lido como tal, que o Gil quer impor aqui a forma de educar. Não. Mas isso dou de barato. Agora, não é, temos de fazer este frete porque o Sr. Presidente da Câmara quer e todos têm de cumprir. Não. Só estavam no projeto aqueles que... Porque eu sabia que estas coisas dão trabalho e as pessoas estão mobilizadas para isto. Ou têm, no mínimo, curiosidade e estão expectantes e acham que pode ser uma ferramenta. Ou então não resulta. Claro. Estamos a criar problemas no decurso do projeto. Já agora, mudo para... Eu nunca teria feito, e disse isso ao Ministro da Administração Interna na altura, a passagem de competências como foi feita, por decreto. Deixava que os municípios aderissem ao que quisessem. Fazia contratos interadministrativos. Agora, colocava dinheiro naquilo. Algum dinheiro. Porquê? Aí queriam todos. Colocavas dinheiro, os municípios queriam todos. Não iam. Alguns que não querem, não têm competências, não querem, porque os municípios estão muito formatados para fazer betão e pouco mais. E isto de ter novas competências exige dedicação, estudo e acompanhamento. E, portanto, era preciso uma nova forma de estar e era outra coisa, que é, não há nada, para mim, não há nada mais desigual que a igualdade.
E todos têm de fazer igualitarismo. O igualitarismo. Não, vamos deixar que as pessoas evoluam e possam puxar pelos seus conselhos, pelas suas escolas, etc., ter projetos e fazer andar. O mínimo o governo obriga a que faça. A partir daí, temos de ajudar a que as pessoas tenham condições. Aqueles que não querem andar têm o mínimo assegurado. Mas, obviamente, não se podem queixar. Isso é um bom princípio descentralizador. Isso é que é. Bom, debate. na reunião camarária desta semana, o vereador do CDS-PP, Antero Almeida, alertou para a escassez de estacionamento em Águeda, defendendo que há muito a fazer antes da aplicação de multas que têm sido processadas por fiscais municipais, sobretudo a condutores com veículos sem tiquê em zonas de parcómetros. O autarca alertou ainda para alegadas fotografias de veículos em transgressão, que estarão a ser obtidas por servidores municipais e que depois são enviadas para a GNR de Águeda, no sentido desta força de segurança proceder ao levantamento de autos. Antero Almeida entende que poderá estar a ser violada a proteção de dados. Qual é o vosso entendimento? É muito simples. As pessoas que foram alvo desse tipo de abusos, do meu ponto de vista, devem queixar-se. E, portanto, eu acho que, se entendem que os dados são violados, devem queixar-se. Agora, lá estamos nós a discutir questões que têm a ver com a aplicação da lei a casos concretos. O debate é saber, há estacionamento ou não há em Águeda? Isso é que é importante. E também saber se as pessoas gostam que haja estacionamento, porque o estacionamento criado, as pessoas querem parar, e o Gil tem mais conhecimento dessa área, porque tentou tirar os carros do centro da cidade, etc., as pessoas querem parar ao pé dos locais para onde vão e, portanto, também não são muito favoráveis a que haja grandes parques de estacionamento. Agora, eu acho que esse tema está em aberto, porque mesmo na zona da Baixa de Águeda, com o mercado em obras, etc., há sempre menos estacionamento, ou pelo menos mais condicionado do que aquilo que havia. Esse é que é o debate, saber se há necessidade de haver mais estacionamento, por um lado, e saber se as pessoas estão disponíveis para uma nova morfologia da cidade em que não levem o carro para o pé dos locais onde se deslocam. Sendo que Águeda não é Lisboa, não é um grande centro urbano, etc. Mas mesmo em Aveiro já há muitos parques, ainda vai haver mais um com as obras do Rossio, e as pessoas também reclamam porque ninguém gosta de ser multado. Agora, uma coisa é ser multado por não estar a cumprir as regras. Outra coisa é ser multado e o procedimento que conduziu à multa violar a lei, que é o caso que me parece que o Antero levantou e parece-me legítimo. Eu, por acaso, tenho de me rir. Quer dizer, tirar o número da matrícula e pôr no papel é legal. Tirar uma fotografia já não é legal. Casos concretos eu não discuto. Certo, não, mas é isto que está em causa. Os escritórios dos advogados estão abertos para quem quiser aparecer Desculpa, e não quiser pagar a multa. Certo. Por ilegítima. Porque as multas são para pagar se são legítimas. Não, isto é pelo método de obtenção dos dados. Não é pela legitimidade da multa. A legitimidade da multa... Claro. A multa é legítima. Claro, o método é que poderia não estar, mas eu tenho de me rir, sem porque pagar. Se o funcionário levar um apontamentozinho, pode ser um bocadinho até de papel higiênico, põe lá e pode dar segundos usos depois ao papel, põe lá o número da matrícula e está. Quando tira uma fotografia do sítio onde está o veículo, que prova que estava efetivamente em local errado, já não... E quanto ao estacionamento, Gil? Exato. Vamos lá. O estacionamento, podemos ir a situações anteriores ao estacionamento. E isto tem a ver com a forma como vivemos e a forma como nos organizamos e a organização da cidade e da mobilidade. Nos censos que agora saíram, trouxeram aí números da mobilidade que a única que aumentou foi, contrariamente àquilo que acontece nos outros países, foi a mobilidade automóvel. A mobilidade ciclável, eu penso que foi ali no limite de 2021, portanto, e não terão todos os dados, mas mesmo as bicicletas subiu 0,05%, não é, da utilização. Portanto, estamos a ver como é que está a nossa mobilidade. Cada vez mais automóvel.
Isto não é sustentável, em primeiro lugar. E não está de acordo com aquilo que se processa, que está a acontecer um pouco por toda a Europa. Mas isto é normal que cheguem cá as coisas 10 anos depois e, portanto... Tem que mudar a mentalidade. Pronto. Agora, eu sou favorável à existência de parcómetros e à sua fiscalização. Porquê? O parcómetro permite que haja estacionamento permanente onde ele é necessário. Ou seja, junto às áreas de serviços, de comércio, etc. E, inclusivamente, defende sistemas em que quem vá, por exemplo, aos serviços ou quem vá, sobretudo quem vá ao comércio, possa ser ressarcido do dinheiro que utilizou para o parcómetro. Os lugares de parcómetros que estão feitos na cidade não podem ser utilizados como são pelos donos das lojas e pelos utilizadores dos serviços. Porque aí estão a impedir que... Eles ponham lá a moeda. Não, mas eles não põem. Eles não põem. E não são fiscalizados? E não são fiscalizados e, como tal, é essa a selva que temos. Isso é mau. Pronto. Porque, neste momento, as coisas estão mais condicionadas. Estão mais condicionadas porque o mercado tem lá aquele tapume todo, mas, de qualquer forma, continua a haver muito lugar de estacionamento lá durante os dias de semana. Não estou a falar ao sábado, que ao sábado temos de ter uma cultura muito mais permissiva, porque não há capacidade de ter todos aqueles carros devidamente organizados, mas durante a semana temos capacidade no parque lá em baixo. E temos as condições de mobilidade também criadas, que foi colocado um elevador junto à biblioteca que não permite... funciona. Que está sempre vandalizado, Paulo, avariado. Quer dizer, isso é um problema de funcionamento e de colocar... não é preciso um polícia lá permanente. Não é porque preciso. O vandalismo Desculpa, é permanente. é preciso pedir autorização para ter câmaras lá e identificar as pessoas, que as pessoas não são Isso é identificáveis. uma boa ideia. Mas isso já está... Desculpa, aquele elevador foi feito transparente para não haver atos indignos praticados dentro do elevador. Para que possam sempre perceber-se quem é que lá está tudo isso. Agora, tem de ser criados os meios para averiguar, para que dar o acompanhamento que é necessário. Quando não se põe umas câmaras lá a vigiar, vandalismo sempre houve e, infelizmente, eu acho que vai haver sempre. Há sempre alguns que gostam de estragar. E, portanto, tem um circuito que permite vencer a altimetria que temos na cidade e a grande maioria dos serviços estão a 5 minutos, menos de 5 minutos daquele parque. Deste grande patamar que temos aqui de serviços. Depois temos outro nível de serviços da GNR, Centro de Saúde, etc., que tem alguns parques de estacionamento e que vai razoavelmente funcionando. Pelo menos é o que sei. Mas também pode ter uma atitude deste tipo, porque pode haver restrições ao estacionamento para que as pessoas possam ir ter uma consulta ao Centro de Saúde, ter uma hora e estarem ali ter um lugar fácil de utilizar. Portanto, há aqui... entendo que não há grande falta de estacionamento. Okay? Temos é de mudar de hábitos. Nós não podemos levar o carro... Tu fizeste as vias cicláveis, Sim. pintadas a vermelho, que é uma cor sempre de enaltecer. Os carros param todos em cima das vias cicláveis. Portanto, ninguém respeitou nada disso. Também não há bicicletas que queiram circular. Há bastantes bicicletas. Já há muito mais do que havia na altura em que foram feitas. Esta semana foram anunciadas mais bicicletas. Desculpa. Sim. E mais parques. Desculpa. Certo. Paulo, deixa-me dizer isto. Eu falei com o comandante da GNR, na altura, no sentido de pagar serviços aos membros do posto para fazerem a fiscalização do trânsito. Já que... Desculpa. Aos polícias? Ou há serviços remunerados quando vais... Só se for polícia municipal. Não. Quando vão fazer um serviço, a um estádio, esse serviço é pago. Ou Gitagda, por exemplo. O serviço é pago. Eu perguntei ao comandante do posto. Diga-me quais são os sinais de estacionamento proibido
que os senhores não concordam ou que estão mal colocados na cidade. E eles disseram, não temos quaisquer indicações para estar tudo bem. Então, façam cumprir a lei. Okay? Façam cumprir. Quer dizer, não temos eles gente. também não fazem Espera, cumprir desculpa. na avenida onde estacionam em segunda linha, nesta via de cobra que tu fizeste aqui na avenida. Já lá vou. E que eu, se fosse Presidente da Câmara, coisa que não quero, mas tu ainda podes lá ir, Não. é voltar a pôr aqui uma avenida Paulo, em linha reta para ver se isto acaba. Desculpa, Paulo. E Desculpa, Paulo. não quer dizer que seja larga para carros. Não, Paulo. Pode ser estreita. Desculpa, estás totalmente enganado e essa colocação, olha, se fosse hoje, ok? Ainda seria muito mais agressivo. Acabavas com a circulação. Talvez não, mas seria muito... Em alguns momentos, sim. O que se passa é lamentável. Desculpa. Mais uma vez, problema de fiscalização. Okay? Mais uma vez. É isso que eu estou a dizer. Depois, ter aquilo que eu digo é que as curvas poderiam ser mais acentuadas ainda. Porquê? Uma reta, Paulo, a velocidade aumenta. Controle de velocidade até é melhor para quem fiscaliza. Desculpa. Nós temos de ir cada vez mais para meios passivos de controle da velocidade. Por exemplo, okay? Se temos uma reta, nós devemos pôr estacionamento ao meio para obrigar que o carro vá para o outro lado da via. Haja cruzamentos. Para diminuir a velocidade, com meios passivos. Porque nós, para controlar ali acima, pomos lá um semáforo. Okay? Sim, eu ia pensar nisso. Certo, mas pomos o semáforo e quais são as consequências disso? Pomos lá um polícia para tomar conta do semáforo? Okay? Não, é uma forma de regularização do trânsito. Não, quem é que te impede de parar? Quem é que te obriga a parar no semáforo? É a mesma lei. É a mesma lei que te diz para não estacionares lá o carro. Okay? Sim. Portanto, não. A única coisa que se podias pôr um semáforo com uma câmara, ok, que apanhasse a matrícula. Eu acho que a avenida, assim como está, convida à infração. É isso. E nós temos que dissuadir os carros de estarem em infração. Portanto, não convida à infração. Okay? Convida, primeiro... é a farmácia, é o café, é a malta que não tem o mínimo de bom senso. Pronto, quer dizer, pronto. Então chegamos... consegue circular. Desculpa. Chegamos à questão. Há aqui bom senso. Isto eu defendo que primeiro temos de atuar com a força da razão. Okay? E onde é que isso está, Gil? A força da razão. A força da razão. Quando na força da razão não conseguem, tem de vir a razão da força. Muito bem. Portanto, um populista não diria melhor. Exatamente. E depois, ainda bem que tu não és. Não sou nada populista, mas as regras têm de se cumprir. Eu percebo. As regras têm de se cumprir. Porque eu até admito, por exemplo, que o estacionamento da farmácia foi colocado uma bolsa de estacionamento à frente da farmácia. Certo? A farmácia é que mudou de localização. Não podemos andar a mudar o estacionamento de acordo... Isso não. Agora, também, aquilo tem a rua não tem assim tantos metros e tem bolsas de estacionamento que não podem estar ocupadas por alguém que estaciona o carro de manhã à noite. E aí, se não estacionar, se tiver de pagar para ir lá, se tiver controle, aí sim... O estacionamento que lá está, eu estou convencido, serve para todos. E se não servir aquele, ainda temos outro a 100 e poucos metros, a P3, que não tem de ser gratuito também. Okay? Se não houver ali nas ruas, eu neste momento não tenho uma noção clara de onde é que estão os parcómetros, etc. Mas tem outro na P3 que também pode ter uma bolsa de estacionamento pago e uma bolsa de estacionamento não pago, para promover a circulação e a possibilidade das pessoas saberem onde é que está um estacionamento. Bom, estamos quase a chegar à hora do programa de hoje. Um minuto para as notas finais. Um minuto muito simples. Eu queria aqui deixar uma palavra de... Eu acredito nos autarcas. Os autarcas são servidores públicos muito importantes que o país tem e na consolidação da democracia. Desde o 25 de Abril, poder local, democrático, nós devemos muito ao poder local. Não temos tido grandes protagonistas no poder local a avaliar por notícias vindas a público
que conduziram. Normalmente os autarcas estão e depois de serem autarcas ou vão para deputados ou vão para secretários de Estado e depois o seu passado nem sempre é linear, mas são alguns. E estes alguns não fazem beliscar a qualidade, a grande qualidade de autarcas que nós temos no país. Apesar dos exemplos de Caminha, Miguel Reis, Partido Socialista. Eu estou a falar de alguns do Partido Socialista, mas podia falar de outros do PSD. Américo Pereira de Vinhais, Joaquim Mourão, também autarca, que está atualmente a beliscar o Fernando Medina Desculpa lá. do Estás tempo a falar da Câmara de Lisboa. Mais suspeições. Tu próprio estás a fazer aquilo que... Não, são alguns. Certo. Estes são alguns. Okay. Eu fiz questão de dizer que estes alguns Certo. não beliscam minimamente a grande qualidade da maior parte dos autarcas que temos. Paulo Cafofo e outros. Põe lá alguns do PSD também, agora Pinto Moreira, com algumas beliscadelas. Atenção, que não é arguído, nem se sabe o que é que está em causa. Não levantou, para além do Correio da Manhã, não se sabe. Não levantou a imunidade parlamentar, ele podia ter dito, venham-me investigar. Também também estou de acordo com isso. Aliás, até podia ter pedido a suspensão de mandato de deputado. Podia e devia, do meu ponto de vista. Portanto, era só uma nota final. Estes maus exemplos, entre aspas, estou a falar pelas notícias que vêm a público, não beliscam os outros. Não beliscam a grande qualidade dos autarcas que temos em Portugal. Doutor Gil. Pronto. Aquilo que está ali, o que o Paulo disse, são as suspeições levantadas e as investigações levantadas, que não sabemos se vão traduzir em condenações. Aliás... Todos são presumidos inocentes. Não, isso é verdade. Mas estão condenados todos na praça pública. Okay? Estão todos condenados já na praça pública. E eu gostaria de saber qual é a percentagem de casos destes que vêm para a praça pública que depois chegam a tribunal. E depois de chegar a tribunal, quantos é que são condenados? Gil, porque o Presidente da Câmara de Espinho está em prisão preventiva e há imagens de envelopes num café. Já vi várias... Foi o que veio a público, não é? Já vi várias prisões preventivas neste país que não resultaram em nada. Também é verdade. Okay? A prisão preventiva deve ser o último recurso da justiça. É para não continuarem a atividade criminosa, caso, perigo de fuga. Vou defender o Presidente da Câmara de Espinho, por acaso é do PS, por acaso é do PS, mas ele pediu suspensão de imediato de funções. Isso fez bem. Portanto, não iria entrar na Câmara para fazer. Não pediu suspensão. Ele abdicou para ver se não tinha prisão preventiva, mas... Certo, mas ele abdicou. Acabou por portanto... É porque há indícios fortes, Gil. Mas eu sobre isso acho que existem... Senão a prisão é ilegal. Certo. Vamos aguardar. Mas os indícios fortes dependem de uma valorização que tem de ser que é feita por alguém. E há recurso, etc. Eu estou só a dizer que são casos vindos a públicos de autarcas, certo. Alguns no exercício de funções e outros que já o foram e que continuam, o que também não é uma boa prática. Eu sou particularmente sensível a isto. Os políticos são escolhidos hoje pelo trabalho que fizeram e lá está, é uma carreira. E eu acho que a política não é uma carreira. Não é pelo trabalho que fizeram. Há muitas formas de escolher os políticos. Eu sou sensível a estas coisas, de ver na comunicação social, porque eu sofri isto na pele. Eu percebo, já falámos sobre sofrer na pele é totalmente diferente de ver no jornal e de ver nos outros. Claro. Okay? 5 anos. Okay? 5 anos. Ali a ser frito aos bocadinhos. E é dramático as pessoas acharem que estão completamente inocentes e verem o seu nome enxovalhado. Isso aí é verdade. Sobre as notas finais, é muito rápido e é sobre a TAP. E acho que... Esquecemos de falar da TAP. Também já é TAP a mais. Acho que o Governo nunca se deveria ter metido, primeiro... a renacionalizar. A renacionalizar e depois socorrer a TAP. Sempre achei, e comuniquei isto... Aliás, falámos aqui noutros 3 mil milhões. Exatamente, que foi mau, continua a ser mau, será mau até o momento em que... o Governo deixar de ter uma posição na gestão cotidiana da TAP e mesmo... o Pedro Nuno Santos aí é um bocado responsável.
Certo, mas isso eu sempre fui contra. Talvez não o tenha tenho- feito com boas intenções e até de gerir melhor Eu a TAP. falei com algumas pessoas que me diziam que o investimento que iria lá ser feito era mais ou menos aquele do impacto que ela traria, ou o impacto que o seu funcionamento traria um impacto ainda superior ao investimento. Mas eu sempre tive dúvidas sobre a forma como pode, e com todos os sindicatos que têm, a forma como se movimentam os diferentes lobbies dos trabalhadores dentro da TAP, que houvesse capacidade para uma entidade pública gerir adequadamente aquela empresa. Isto num dia em que se sabe que a TAP vai ser auditada, vai auditar pagamentos de indemnizações a altos quadros. Uma antiga gestora terá saído em 2020 com mais de 1 milhão de euros. Entretanto, a greve cancela 1.316 voos. Final da Tribuna Soberana de 20 de janeiro, dia de São Sebastião, o padroeiro da Venda Nova. Regressamos com este espaço de análise, comentário e debate na próxima semana. Por hoje é tudo. Boa noite e bom fim de semana.